tarde. Estamos de volta com esta rubrica que visita o Concílio Vaticano II e procura compreender como ele está hoje também presente na vida das nossas comunidades cristãs. Contamos uma vez mais com a presença do Cônego António Rego, jornalista. Obrigado por estar connosco. Começamos, como vem sendo habitual nestes nossos últimos encontros, por realizar uma breve visita a Roma, podemos dizer assim, e saber o que é que se passava neste dia no Concílio Vaticano II. Primeiro, este dia era um dia de sol. De sol de tal maneira que João 23, que tinha marcado para o dia seguinte uma visita ao exterior, viu um sol tão bom que disse: é hoje que amanhã pode chover. Isto dando sempre um tom alegre e desdramatizado de tudo o que acontecia no concílio. No concílio, no dia 20, há também algo estranho. Os padres conciliares demoram muito mais a sessão, acaba muito mais tarde. E quando saem, também se diz que estavam a gostar de apanhar sol, mas começaram a conversar muito entre si. Muito mesmo. Não foram logo para os carros e para casa. Parece uma questão de pormenor, mas não é. É que tinha havido uma votação definitiva. E foi sobre a Constituição, sobre as fontes da revelação, de que a gente falou a semana passada, que criaram algumas tensões. E então aí começam a analisar-se três posições diferentes. Placet, sim. Non placet, não. Placet segundo um quid, quer dizer, com emendas estarei a favor. O que é que acontece? Fechou, foi adiada, para nova discussão. Mas isso, digamos, foi uma grande animação, porque muita gente estava convencida que ia ser muito mais fácil essa votação. A questão principal era, de facto, também que já referi a semana passada, era a fricção que isto poderia fazer num movimento ecuménico, que de resto daria nome ao próprio concílio, ou seja, no encontro entre os cristãos que professavam a mesma fé. A análise que se faz, por exemplo, aos ortodoxos, que têm um dogma muito próximo da Igreja Católica, alguns pontos, como a referência a Roma, uma ou outra referência a Nossa Senhora, na parte dogmática, mas de resto, sabemos que a parte disciplinar é diferente, mas isso não é diferença porque é apenas um rito, diferente que também se usa na Igreja Oriental Católica, mas isso levou a extremo cuidado para se manter esse diálogo. Reforço aqui a ideia que depois João 23 tem um grande carinho e aproximação aos ortodoxos. Depois Paulo VI também, com o patriarca Atenágoras, também ficou histórico esse encontro, que era antes completamente impensável. E não nos esqueçamos que o próprio Papa Bento XVI, já como Papa, ele próprio também privilegia o diálogo cristão com os ortodoxos. Isso não quer dizer que não sejam importantes, digamos, as outras expressões da Reforma, que não haja diálogos, mas também, sabemos, houve complexidades de caráter disciplinar que tornaram praticamente impossível um acerto de perspectivas, não só por parte da Igreja Católica, mas também por parte de outras igrejas. Tudo isso já estava aqui, de alguma forma, implícito nesta Constituição, das fontes da revelação, e era expresso depois nos votos que ninguém estava ali para fazer favores a ninguém, a votar sim ou não, mas com, digamos, expressão de consciência a aceitar ou então a tentar que se reformulassem as questões. Há uma questão que normalmente, ou para um público mais desatento e que ouve falar no Concílio Vaticano II, pode ficar com a sensação de que ele se resumiu a um acertar de passo da Igreja com o mundo. E aqui podemos resvalar para uma questão algo perigosa, digamos assim, porque a Igreja tem uma verdade e o que estava em causa era comunicar eficazmente essa verdade ao mundo, manifestar uma perspectiva bela da existência e da presença de Deus, não propriamente o adotar o ritmo do mundo ou o acertar o passo com. Há aqui que esclarecer um pouco estes conceitos. O Vaticano II quis estabelecer um diálogo, uma interação com o mundo. Eu vou dizer, é da minha responsabilidade. É da minha responsabilidade esta afirmação. Mas eu acho que Deus também está do lado de lá. E nós pensávamos que Ele só estava do lado de cá. Tínhamos o exclusivo, quer da verdade, quer do Espírito. E o Espírito de Deus também paira por outros sítios. A gente tem tido passagens bíblicas frequentíssimas a dizerem-nos isso. E penso que o Concílio nos veio chamar a atenção para esse facto. Não renunciando, nem abdicando
do essencial rigorosamente nada, mas este concílio é pastoral. Não é um concílio de dogmas. É um concílio, digamos, da perspectiva da Igreja caminhar no mundo, nos elementos que nós até aqui já vimos, quer da revelação, quer da relação com o mundo contemporâneo, digamos, quer na forma de abordar os problemas, quer no contato com as outras confissões religiosas. Não nos esqueçamos que se chamava hereges. A dúvida era se eram hereges, se eram cismáticos, se eram pérfidos. Eu penso que isto tudo, chegar ao concreto da forma como nós nos relacionamos com as outras confissões, é um fruto puríssimo do concílio. Apesar de não ser só, já havia um movimento ecuménico antes. E o concílio é um ponto de chegada, não é só de partida para o novo. Havia, sei lá, mais que um século que havia, quer no campo da liturgia, quer no campo da arte, quer no campo da fé, havia teólogos já a fazer germinar tudo isto. A gente diz que é o Espírito de Deus, e é o Espírito Santo, de facto, que vai trabalhando através da história. E, portanto, não pensemos que vem uma igreja com uma determinada cor, chega ao concílio, parte ao meio e sai de outra cor. Não, ela já se vem desde o concílio de Trento. Já há muito que se devia ter começado a retocar muitos desses aspectos, porque foram, de facto, muito colados a circunstâncias concretas. E o mundo, entretanto, tinha mudado. E as expressões teológicas tinham mudado. E os teólogos tinham também evoluído nas suas perspectivas. Porque a própria palavra de Deus não é estática, é dinâmica e tem a ver com os acontecimentos. E nós sentimos isso até na própria Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, nas cartas de São Paulo, nas diversas circunstâncias, na forma como Jesus aborda as pessoas. Há um dinamismo que vem também da exigência do outro lado e do descobrir o que acontece do outro lado. E por isso também isso passa no concílio, e acho que foi muito importante. A Igreja, não sei o que seria a Igreja perante o mundo de hoje, que a acha ainda muito retrógrada. Não sei que imagem é que a Igreja daria de si própria sem o concílio. Não é por facto de se alindar em relação, digamos, aos outros elementos que estão pelo mundo, mas de realizar a sua missão. E, como digo, esta missão é pastoral, aceitando de base os dados essenciais da fé, como é óbvio, a tudo foi dando outra perspectiva. À própria palavra de Deus, que muitos católicos até, que abordagem é que tinham da Bíblia? Havia um grande desconhecimento. Que conhecimento é que tinham da Bíblia? Eu acho que há de facto algo de essencial que se muda na forma deles. Isso passava pela liturgia, mas não só pela liturgia. Depois tem outros problemas. A relação com os meios de comunicação social, o que é neste concílio que a Igreja se abre, apesar de não fechar toda a reflexão no próprio concílio, encomenda um estudo, que é a Communio et Progressio, que vem a seguir. Mas, sem isto, ela estaria parada, estaria, digamos, disfuncional em relação ao próprio mundo, e penso que ela teve essa coragem, e foi João XXIII, no fundo, esse homem que depois teve Paulo VI a continuar, mas foi esse homem que teve essa grande intuição de convocar um concílio. Já ninguém esperava, é um Papa já idoso, é de transição, é para fazer o fulgor de Pio XII desaparecer, e eis que ele chega e dá esta surpresa do Espírito, que teve estas consequências excelentes. E há uma questão que se põe sempre, mas não ter aspectos negativos. Eu não creio que tenha sido de concílio que tenham saído as crises, nem por causa do concílio. Eu acho que há outros elementos que importa refletir. Enfim, isso talvez ficará para outros sábios aprofundarem. Muito bem. Cónigo António Rego, muito obrigado por nos ter ajudado a penetrar na grandeza e na densidade, ao fim e ao cabo, de toda esta grande novidade que foi o Concílio Vaticano II. Nós voltaremos de hoje a 8 dias.